Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3 diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Irmãos, talvez esteja acontecendo com você. Você que tem um chamado de Deus, você que tem uma vocação de Deus, você que tem um ministério. De repente você está perdendo o foco, como Pedro, aqui neste momento. Ele disse: Eu vou pescar. Só que Jesus falou para Pedro quando o chamou: A partir de agora você será pescador de homens. A partir de agora você será um pregador do Evangelho. A partir de agora você vai ser minha testemunha, você vai ser um apóstolo. Você vai anunciar o Evangelho. Só que é interessante que Pedro, neste momento, ele perde o foco. Ele se desvia do seu ministério, ele se desvia do seu chamado e não exerce o seu dom. E isso está acontecendo com muita gente. Você sabe que Deus te chamou para você exercer o ministério, para você exercer o seu chamado, para você ministrar. Você não tem que fazer uma outra coisa a não ser focar nisso. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, se você foi chamado para isto. Você não tem que voltar a pescar. Quando você foi chamado por Deus, é para você deixar tudo para trás, renunciar a tudo. A palavra de Deus diz que quando Eliseu foi chamado, sabe o que ele fez? Ele estava trabalhando com 12 juntas de bois. Ele entendeu o chamado de Deus. Ele sabia que Deus o chamou para o ministério profético, para o ministério de profeta, para pregar a palavra, para representar o Senhor, para ser boca de Deus. O que ele fez? Ele entendeu o chamado dele, ele pegou aquelas 12 juntas de bois, seu carro de boi, queimou, fez uma fogueira com os carros de bois e colocou os bois passar, fez um churrasco. Sabe por que ele fez isso? Para ele não ser tentado a voltar a fazer aquilo. Porque às vezes nós que temos chamados, somos tentados às vezes a se desviar do foco e fazer aquilo que Jesus não quer que a gente faça mais. Você precisa entender que o seu chamado é único. Ele te deu o dom e você precisa exercer esse dom. Você não pode deixar esse dom dormir na sua vida, porque esse dom que Deus te deu é para abençoar vidas, pessoas, porque tem pessoas que são necessitadas do dom que Deus te deu, do ministério que Deus te deu, da unção que Deus te deu. E isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Você precisa atentar para o seu chamado, para o seu ministério. Mas ele disse: Eu vou pescar. E foi pescar. Não apanhou nada naquela noite, porque está fora do propósito de Deus. Está fora da direção de Deus. Ele não foi realizado naquilo que ele voltou a fazer. A pessoa não se sente mais realizada se ela não estiver fazendo o que Deus mandou ela fazer. Coloque isso no seu coração. Você pode fazer 1000 coisas, mas se você não fizer o que Deus mandou você fazer, você nunca vai ser uma pessoa contente, alegre, realizada. Você sempre vai perceber que vai faltar algo no seu coração. Você vai sentir um vazio, uma insatisfação. Você sabe que estará faltando uma coisa, que é o seu chamado, a sua vocação. E você vai perceber que quando você voltar a exercer, você vai perceber que as coisas começarão a acontecer na sua vida. Aqui diz que além de ele disse para os discípulos: Eu vou pescar. Ele influenciou os outros pregadores, os outros apóstolos. Diz aqui, versículo 3 ainda: Disse-lhe Simão: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pedro, além de ser um líder,
de ter um chamado, ele tinha um poder de influência. E a sua palavra, a sua atitude influenciou os outros pregadores, influenciou outros que tinham um ministério. Ele fez com que os outros abandonassem o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado para ir com ele. E todos eles estavam fora do propósito de Deus e do chamado de Deus. O que isto quer dizer? Que tem muita gente também que foi influenciada a abandonar o ministério, o chamado, porque alguém a influenciou. E geralmente quem influencia a pessoa desse jeito, dessa forma, é porque também perdeu o foco, perdeu a visão do seu chamado. E você precisa entender isto. Você não pode abrir mão do seu chamado, do seu ministério. Pelo contrário, você tem que renunciar a tudo para fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque senão não vai resolver. Você vai trabalhar a noite toda, você vai fazer outras coisas, e não vai prosperar, não vai fluir. E mesmo se prosperar, mesmo se acontecer um milagre, você sabe que você não vai se sentir realizado. Você sabe que está faltando algo no seu coração, que é cumprir o chamado de Deus, que é cumprir o propósito de Deus. Ele conseguiu influenciar outras pessoas. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas se aconteceu, desperte. Em nome de Jesus. Volte para o chamado de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Se você continuar lendo aqui, você vai perceber que Jesus aparece na praia, pergunta para eles: vocês têm alguma coisa de comer? Ele responde, né? Aí Jesus prepara ali uma fogueira, né? E ali assa um peixe. E ali eles se alimentam. Mas Jesus opera um milagre. E versículo 7, olha o que diz. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, né, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Você percebeu que o comportamento de Pedro mudou? A sua atitude mudou? E por que isso aconteceu? Porque ele estava fora do propósito de Deus. Ele não estava exercendo o seu chamado. Ele estava longe do plano de Deus. Ele se afastou do ministério que Deus lhe deu. Por isso que ele teve uma mudança de comportamento. Ele estava nu. Quando João diz, é o Senhor que está lá na praia, ele correu rapidamente e se vestiu. Tem gente que não está percebendo que está nu. Tem gente que não está percebendo que o seu comportamento está mudando, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, as amizades. Está distraída, como Pedro e os demais. Está desatento, não tem mais discernimento, não consegue mais ser sensível à voz de Deus, não consegue ter mais aquela comunhão com Deus. Por quê? Ela abriu mão do seu chamado e voltou a pescar. O comportamento de Pedro mudou. E eu não estou falando de qualquer um, estou falando de um homem muito usado por Deus, que andou até sobre as águas, um homem de fé de verdade. Isso mostra para nós, irmãos, que todos nós somos sujeitos a falhas em relação também ao ministério. De repente nós estamos deixando de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Se o seu lugar é o altar, é momento de você voltar. É momento de você falar com Deus para incendiar o seu coração. É hora de você voltar. É hora de você voltar a se vestir.
vestir das vestes brancas, da unção do Espírito, nadar até Jesus, e até Jesus como Pedro foi. Não perca o foco do seu chamado. Você lembra da alegria que você tinha quando você ministrava? Quando você era usado? Independente se era no altar ou fora do altar. Você se lembra quando você saía às ruas para evangelizar? Quando você visitava? Quando você louvava? Quando você pregava? Você se lembra quando você intercedia? Eu não sei qual é o seu ministério. Você tem que voltar a pescar homens. Você tem que voltar para o seu chamado. Em nome de Jesus. Se o seu comportamento mudou e você não percebeu, eu creio que Jesus irá ao teu encontro. Como foi com eles aqui. Quando Pedro percebeu, falaram para ele, é o Senhor. Ele despertou, irmãos, se vestiu e foi até ele. E Jesus falou para ele, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Ele dizia, sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E disse isso 3 vezes que Pedro chegou a chorar. Tu sabes que eu te amo. E o apóstolo Pedro, irmãos. Irmãos, ele voltou para o ministério. Foi muito usado por Deus. Numa pregação, ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Depois a igreja foi para quase 5.000, se tornou uma coluna da igreja, líder da igreja, segundo a palavra. Imagine se ele tivesse enterrado o dom dele de vez. Mas Jesus apareceu para ele. Jesus está aparecendo para você, ele está falando com você pela palavra. Tem muita gente para ser salva, você ganha através do seu ministério. Em um nome de Jesus. Não adianta você se esconder no meio do culto. Você que é pastor, você que é pregador do evangelho. Não, vou congregar. Deus não te chamou para isso não. Deus chamou você para pregar. O apóstolo Pedro, quando tentaram tirar ele outra vez do foco, aí no caso já eram pessoas, Atos 6, quando começou a haver briga, discussão entre as viúvas dos gregos e dos hebreus por causa do alimento cotidiano. Eles chegaram para Pedro e falaram assim, olha, a gente precisa resolver esse problema aqui. Você precisa assumir. Pedro falou assim, olha aí, irmãos. Ele entendeu depois o chamado dele. Ele disse, olha, escolhei 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, a qual constituamos sobre esse importante negócio. Enquanto isso, nós vamos perseverar na oração e na palavra. Esse era o chamado dele, ele entendeu. Ele não voltou a pescar. Ele não foi se entreter com outras coisas. E às vezes isso vai acontecer com você. Foque no seu chamado. Não volte mais a pescar. Em nome de Jesus, irmãos. Tem muita gente que depende do dom que Deus te deu. E tudo isso para a honra e glória dele. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.